Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Prazerzaço estar contigo nessa aula de aquecimento. Aquecimento pro quê, Caio? Pro nosso grande evento, que é a Trilha do Excel. Vai ser um evento incrível feito para que você possa se destacar no mercado de trabalho por conta dessa ferramenta. Eu tô falando ganhar mais, eu tô falando passar nos processos seletivos, eu tô falando chamar a atenção das pessoas por conta do Excel. A gente vai aprender nesse evento online e gratuito, cara, sobre dashboard, sobre gráfico, sobre fórmulas, sobre construção de planilhas, análise de dados. Vai ser realmente muito especial. E para você poder participar desse evento, que de novo é completamente gratuito, basta você clicar em algum link que está aqui perto de mim e garantir a sua inscrição. Realmente vai ser especial e, cara, eu espero te ver lá. Então, clica aqui nesse link que está perto de mim e já garante a sua inscrição, porque nessa aula aqui a gente também vai fazer um aquecimento para o nosso grande evento. Essa aula aqui é para a gente poder soltar a musculatura, dar uma aquecida nos motores para a grande trilha do Excel. Qual o objetivo dessa aula? É a gente bater um papinho, cara, sobre por que você trabalha com tantas planilhas aí nos seus arquivos em Excel no dia a dia. Não sei se isso acontece contigo, mas eu trouxe alguns exemplos aqui que eu vejo muito o pessoal fazer. E, cara, eu queria muito compartilhar aqui contigo sobre o porquê de tantas planilhas no teu Excel. Será que você precisa disso? Será que isso está claro para você ou está claro para o Excel? Ele tem que entender a análise que você está querendo fazer, a análise que você está querendo construir. Olha só isso aqui, eu tenho uma primeira planilha chamada Base Registros. E aqui eu tenho as vendas do Rio de Janeiro em 2023, com o código do produto, o produto que foi vendido e o valor daquela respectiva venda. E depois eu tenho a mesma coisa, só que para 2024. E é aquilo que eu venho falando nas últimas aulas de aquecimento. Eu e você, seres humanos, a gente pode até entender o que isso está querendo dizer, né? Que essas são as vendas de 2023 e essas são as vendas de 2024. Só que para o Excel isso aqui não está claro. O Excel não consegue fazer o discernimento de que isso aqui são as vendas de 2023, isso aqui são as vendas de 2024. Eu não estou falando isso para ele. Eu estou entendendo aqui visualmente, mas ele não. Então, mesmo que eu chegasse aqui, copiasse essas informações, depois colasse aqui na venda de total, né, que nem uma galera faz, talvez você aí do outro lado faça também, depois copiasse as vendas de 2024, embaixo aqui, ó, colasse aqui, ainda assim ele estaria entendendo como vendas totais, vendas gerais. Ele não estaria diferenciando aqui os anos. Eu não falei para ele em nenhum momento sobre a diferença em o que é 2023 e o que é 2024. Da mesma forma que eu vejo uma galera também separar o total vendido dessa forma aqui, ó, por produto. Aqui eu coloquei o nome dessa aba de notebook e aqui eu coloquei o nome dessa aba de celular. Então, aqui eu fui lá e registrei os totais vendidos pelo notebook, né? O quanto que a gente conseguiu vender e depois pelo celular. Só que, de novo, isso para o Excel está completamente desorganizado, está completamente sem sentido. Ele não consegue diferenciar aqui, não, aqui são as vendas do notebook, aqui são as vendas do celular. Da mesma forma que quando a gente separa por mês / ano, por exemplo, abril de 2023, maio de 2023, junho de 2023, julho de 2023, enfim. Aqui a gente pegou uma coluna com datas, a gente pegou também uma coluna com quantidade vendida e outra coluna com valor total. E depois a gente chegou aqui e colocou esse total, tanto em termos de quantidade vendida quanto em termos de valor total vendido. Só que, de novo, para o Excel, isso aqui não está claro de que essas são as vendas de abril de 2023, essas são as vendas de maio de 2023, junho, julho e assim vai. Eu toda hora, a todo momento, teria que pegar essas 4 bases e unir em uma única base, para que o Excel entenda de forma rápida, objetiva. Então, sempre dá para a gente poder melhorar a organização, a construção das nossas planilhas. E até para a gente poder ter menos abas também. Até agora eu já falei de pelo menos umas 5 abas aqui dentro do nosso arquivo. E, cara, se a gente pode ter apenas uma aba, para que ter 5, fechado? Então, esse é o meu ponto. Como é que a gente consegue ser mais enxuto dentro do Excel? Aqui eu tenho outro exemplo, tipo vendas janeiro, vendas fevereiro e vendas março. Aqui eu também descrevi aqui na aba vendas janeiro, aqui nesse título em cima também. Vendas fevereiro a mesma coisa, vendas março a mesma coisa. Mas, de novo, eu não estou deixando claro para o Excel que isso aqui é um compilado, que isso aqui é uma sequência. Olha, primeiro tem as vendas de janeiro, da mesma análise, e depois de fevereiro e depois de março. Para ele, cara, são vendas aleatórias, beleza? Não tem um critério de ser de janeiro, de ser de fevereiro, de ser de março. São todas iguais. Para ele não tem nenhuma diferença. Eu não avisei isso a ele. Agora, eu quero te mostrar uma outra forma da gente organizar uma planilha. Eu te mostrei várias possibilidades erradas aqui. Várias possibilidades que a gente tem muitas planilhas sem necessidade. Esse é o meu ponto aqui. Quando eu falo errado, eu quero dizer isso.
Eu quero dizer muita informação desorganizada. E isso acaba atrasando o trabalho da ferramenta, do Excel, que esse é o nosso grande objetivo. Fazer com que ele trabalhe para você e, cara, fazer com que você consiga conduzi-lo da melhor forma possível. Então, quando eu clico aqui em vendas primeiro tri gabarito, olha a grande diferença aqui. Eu tenho uma planilha disposta com mês, produto vendido e valor da venda daquele produto. E em cada sequência aqui, eu falo a informação daquele registro de venda. Então, por exemplo, aqui eu tenho o mês de janeiro, eu vendi um notebook nesse valor aqui. Depois, em janeiro, eu vendi um celular nesse valor. Depois, em janeiro, eu vendi um tablet nesse valor. Em janeiro, eu vendi outro celular aqui nesse valor. E assim vai. Repara como eu tenho uma sequência de preenchimento na vertical, de cima para baixo, em que aqui eu tenho uma espécie de cabeçalho, eu tenho as perguntas, tipo, o que são essas informações que estão aqui embaixo? Eu tenho a resposta aqui, no caso a pergunta aqui. Eu tenho o mês e aqui eu tenho a resposta. Eu tenho o produto vendido aqui e aqui eu tenho a resposta. Eu tenho o valor e aqui eu tenho a resposta. Então, é exatamente assim que funciona a organização de uma planilha para que o Excel entenda e para que isso vire de fato um sistema. Para que, por exemplo, eu clique nesse super filtro aqui em janeiro e eu veja só as vendas de janeiro. E logo abaixo já veja a quantidade total aqui de produtos vendidos, que foram 14 aqui, beleza? Da mesma forma que ao lado eu consigo ver todos os valores aqui vendidos em janeiro e abaixo eu consigo ver o total vendido em janeiro. Então olha como a coisa está muito mais rápida. Eu consigo clicar num botão e depois ver só as vendas de fevereiro. Em outro botão, ver só as vendas de março. Clicar nesse xizinho vermelho aqui, ó, e depois voltar a ver a minha base inteira. Então aqui eu teria que clicar em uma aba, depois clicar em outra aba, depois clicar em outra aba. E aí eu teria que fazer uma fórmula para ver o total vendido em janeiro, para ver o total vendido em fevereiro, para ver o total vendido em março. E se eu quisesse ver o total dos três, eu teria que fazer uma soma desses totais. Olha o trabalho que isso geraria. Já aqui é só eu chegar até aqui embaixo e eu consigo ver quantos produtos totais a gente vendeu e esse total aqui vendido. Se eu clicar nessa setinha aqui, olha que legal, eu consigo ver rapidamente outras informações, tipo, deixa eu ver a média de valor vendido. A média de valor vendido foi de R$ 4.198,80, de forma super rápida, tipo, eu cliquei num botão e a coisa funcionou. Então, tudo porque eu consegui organizar a minha planilha nesse formato de perguntas e respostas, perguntas e respostas. E aí, dessa forma, eu tenho apenas uma planilha, uma aba, beleza? Dentro do meu arquivo, em que eu consigo analisar, nesse caso aqui, as vendas por mês. E basta eu clicar no botão, eu consigo ver as vendas de janeiro. E se eu pressionar o Ctrl, depois de ter clicado aqui nesse primeiro, eu posso clicar agora em fevereiro. E aí o Excel vai me mostrar as vendas de janeiro e de fevereiro. Então eu pressionei o Ctrl e cliquei em janeiro e depois cliquei em fevereiro. E aí se eu clicar em março aqui agora, ele vai tirar de janeiro e de fevereiro, né? Sem pressionar o Ctrl. E aí se eu voltar a pressionar o Ctrl, ele clica em fevereiro e aí depois eu clico aqui em janeiro e ele vai me mostrar todo mundo novamente. Então o Ctrl meio que possibilita a seleção múltipla ali. Então olha como é que isso ficou fluido, isso ficou objetivo. Enfim, tanto a análise de totais quanto a construção da nossa planilha, a visualização do nosso banco de dados. Então o meu foco é exatamente esse, é fazer com que você saia de planilhas genéricas, de planilhas desorganizadas como essas aqui, de planilhas que você tem um trabalho muito maior para construir análises simples. E cara, através da construção organizada de uma planilha, você possa entender exatamente o que o Excel está querendo te passar e para que você possa guiá-lo da melhor forma possível. Só que para isso, você precisa construir as planilhas da forma correta. Dito isso, o que eu quero fazer com você aqui agora, cara? Eu quero construir uma base organizada como essa aqui do absoluto zero. Então, uma base dessa forma, com perguntas num formato de cabeçalho e respostas logo aqui embaixo. Depois a gente também vai colocar esse ícone, essa caixa de texto aqui que ficou uma espécie de título, ficou bem legal também. E essa parte aqui de segmentação, para que a nossa planilha pareça quase que como um sistema, em que eu clico em botões e consigo analisar dados de forma objetiva. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse vendas primeiro tri do zero, cliquei aqui e a gente consegue ver a mesma base. Então eu já tenho aqui mês, produto vendido, valor, enfim, a gente vai começar a fazer algumas edições aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é tirar essa cara de planilha aqui. O que deixa com cara de planilha? São essas linhas de grade, ó. Tá vendo essa linhazinha bem fininha aqui, ó? Aqui ao longo das nossas células? Então, eu quero tirar esses caras. Eu vou clicar aqui na guia exibir e depois eu vou clicar aqui nesse tracinho aqui, ó, nesse check. Cliquei, repara que as linhas de grade já saem daqui. E aí já perde inicialmente, né, aquele carão clássico ali de planilha. Depois eu vou voltar aqui para a guia página inicial. E cara, uma funcionalidade que eu sou absolutamente apaixonado é
falar para o Excel que isso aqui é uma tabela. Parece muito louco, mas o Excel não entende essa disposição de dados aqui como uma tabela. Eu preciso avisá-lo. Cara, isso aqui é uma tabela, Excel, beleza? Eu preciso avisar para ele, para o Excel, de novo, para o Excel, isso aqui são informações jogadas aqui, beleza? Dentro dessa planilha. Então eu vou falar para ele que isso aqui é uma tabela. Primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou clicar em qualquer célula dessa base aqui e vou dar um Ctrl T, beleza? Dei um Ctrl T aqui, ó. E aí com o Ctrl T, com esse atalho, né, tem outros conteúdos aqui também, a gente seleciona toda a base, fechado? Então eu selecionei toda a minha base e aí depois disso, aqui na guia página inicial, eu vou chegar aqui na parte de formatar como tabela, beleza? Cliquei aqui em formatar como tabela, a gente já vê várias opções aqui de tabela. Beleza? Eu lembro que quando eu estava aprendendo Excel, eu achava que isso aqui servia só para poder pintar. Só que não, a gente tem outras funcionalidades além de colocar a cor, né, o preenchimento e etc. na nossa base. Então, a cor aqui pouco vai importar necessariamente aqui nessa análise que a gente vai fazer. Então, eu vou clicar, por exemplo, nessa amarela aqui. Então, cliquei naquela amarela, vou dar um cancelar aqui e vou fazer de novo. Ó, vou chegar aqui em formatar como tabela e eu vou clicar nessa amarela aqui, ó, nesse ouro estilo de tabela média 5. Cliquei nele aqui. E aí logo depois, como a gente já havia selecionado toda a nossa tabela, ele está me perguntando, né, onde estão os dados da tabela, mas a gente já selecionou. Então, tá tudo aqui certinho. Minha tabela tem cabeçalhos? Olha como é que o Excel pensa. Ele já parte do princípio que sim, tanto que ele já deixa o check marcado, porque realmente também tem, né? A gente já organizou para ele poder entender, e não para você entender. E sim ele entender. Porque se ficar claro para ele, vai ficar claro para a gente também. Esse é o meu ponto. Então, eu vou deixar marcado e depois eu vou dar um OK. Quando eu dou um OK, repara que a nossa tabelinha já fica pintada aqui certinha. Ó, de amarelo, depois branco, amarelo, branco. O cabeçalho ele fica com amarelo um pouquinho mais escuro aqui. Então, esse ponto é muito interessante. Quando eu desço aqui um pouquinho, olha que legal. Os cabeçalhos eles ficam fixos aqui, ó. Mês, produto vendido, valor. Quando eu desço aqui, ó, eles ficam fixos. E se eu descer ainda mais, ó, esse cabeçalho sai. Então é legal que quando eu navego pela tabela, mesmo quando eu saio daqui de cima, ó, o cabeçalho fica fixo aqui. E aí eu não perco o meu horizonte ali de referência, as minhas perguntas, os meus cabeçalhos aqui. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui na guia página inicial novamente e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu mouse, zero de problema aqui, ó. Vou pegar o meu mouse, vou pressionar nesse primeiro cara aqui, nesse primeiro valor. E eu vou arrastar até o último valor, ó. Como é uma base mais curtinha, ó, não tem problema. Selecionei todo mundo e aí eu vou formatar esses caras como moeda. Até porque eles não estão com formato de moeda, né? Com o cifrão na frente e assim vai. Então eu vou formatá-los como moeda. O que eu vou fazer? Eu selecionei todo mundo. Depois eu vou chegar aqui na guia página inicial. Vou clicar aqui nessa setinha, ó, do lado de número. Depois eu vou clicar aqui em moeda. Então só para eu poder falar para o Excel também que isso aqui está no formato de moeda agora. Depois eu vou clicar nessas duas bolinhas aqui, ó, com todo mundo ainda selecionado. Vou clicar nessas duas aqui, ó, 1, 2. Cliquei duas vezes para quê? Para a gente poder tirar as casas decimais, já que a gente está com todas as casas zeradas aqui, não iria fazer muita diferença na análise. Então eu fiz exatamente isso, e aí a gente já tem a nossa tabela super organizada, super direta. Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, quando eu clico fora aqui, ó, dessa tabela, não sei se você percebeu, mas aqui a gente tinha uma guia chamada Design da Tabela. Eu vou clicar de novo na tabela, ela apareceu. Quando eu clico fora, ela sai. Quando eu clico nela, ela volta. Essa guia é a guia que permite a gente fazer vários ajustes nessa tabela que a gente criou, beleza? Então, com qualquer célula selecionada aqui, ó, basta eu estar com qualquer uma, eu vou clicar aqui na guia Design da Tabela. E aí depois disso, eu vou clicar aqui em linhas de totais, ó, em linha de totais. Olha que legal. Quando eu clico em linha de totais, ele já adiciona esse total aqui pra gente, ó. Então, quando ele adiciona esse total, eu já consigo ver rapidamente o somatório total, né? Ele já deixa a soma aqui como padrão, mas eu posso colocar o máximo valor, eu posso colocar a média dos valores. Enfim, eu vou deixar aqui em soma e depois eu posso alterar aqui esse cara, ó. Cliquei aqui logo nessa célula, clico na setinha e eu posso fazer, por exemplo, a contagem aqui dos meus produtos vendidos, de forma super direta ali, apenas clicando de forma objetiva. Depois disso, ainda na guia Design da Tabela, lembrando, eu tenho que estar com o meu cursor aqui, eu vou clicar aqui em Inserir segmentação de dados. Lembra desse super filtro que está aqui, ó? Então, eu vou voltar para cá e agora eu vou fazer um novo. Esse super filtro se chama Segmentação de Dados. Eu vou clicar aqui, ó, 1, 2, 3 e cliquei. Porque quando eu clico, o Excel ele já vai me perguntar qual é o filtro que eu quero colocar. Se eu quero colocar um filtro de mês, de produto vendido, de valor, enfim. Eu vou clicar aqui na caixinha de mês e depois, até para poder fazer um a mais aqui, que eu quero caprichar para você, eu vou clicar em produto vendido também, fechado aqui na caixinha. Depois eu vou dar um OK. Quando eu faço isso, olha que legal, ele colocou dois super filtros aqui pra gente.
Então eu pressionei aqui em cima, cheguei um pouquinho para o lado, só para poder organizar. Vou pressionar aqui, vou chegar um pouquinho para cima, só para poder deixar minimamente alinhado. Esse cara aqui também, ó. Esse cara aqui também, vou deixar um pouquinho aqui do ladinho. E aí depois, com esse cara selecionado, esse primeiro aqui de produto vendido, eu vou clicar aqui na guia segmentação, olha que legal. A gente também, quando está com a segmentação selecionada, que é esse super filtro, a gente também vê uma nova guia auxiliar aparecendo. Ó, se eu clicar fora, essa guia sai. Então, quando eu clico na nossa segmentação de dados, que a gente acabou de criar a partir da tabela, que eu chamo carinhosamente de super filtro, essa guia já aparece. Então, com essa selecionada, eu vou clicar aqui no amarelo. Ó, nesse amarelo aqui, amarelo claro, estilo de segmentação de dados clara 4. Show. Cliquei aqui, só para que ele fique numa paleta aqui, ó, parecida com a nossa base. Vou fazer a mesma coisa com essa. Cliquei nela, aqui em cima. Depois eu vou clicar aqui nesse amarelo. Olha que legal, agora a gente já tem esses dois sistemas alinhados. Para poder caprichar, eu vou, com ela selecionada, pressionar essa bolinha aqui, ó, e vou arrastar para cima. Depois, com essa daqui, vou pressionar e vou arrastar para cima, só para poder tirar aquele tamanho todo assim que não tinha muita necessidade. Vou aumentar só mais um pouquinho aqui, no caso vou diminuir só mais um pouquinho. E aí, pronto, a gente já tem os nossos dois super filtros ali estruturados. Tanto que quando eu clico aqui, ó, em janeiro, já está funcionando. Show. Em fevereiro, em março, depois no X em vermelho ele volta. Deixa eu ver os produtos agora. Só as vendas do produto celular, só as vendas do produto notebook, só as vendas do tablet. Depois, quando eu clico aqui no X em vermelho, ele volta. E sim, são filtros que podem conversar. Se eu clicar aqui em janeiro, ele vai me mostrar as vendas só de janeiro. E depois, se eu clicar aqui em celular, ele vai me mostrar as vendas do produto celular no mês de janeiro. Tanto que quando eu tiro esse xizinho aqui, ó, eu consigo ver que o celular foi vendido em outros meses. Então eu consigo sobrepor filtros. De novo, apenas clicando em botões. Olha como a nossa análise está muito mais direta por conta da organização da nossa planilha. E a gente está apenas com um arquivo aqui. Ou seja, são filtros que conseguem se sobrepor. Tranquilo? Tanto que aqui agora eu consigo ver que o celular foi vendido em vários outros meses diferentes. Se eu clicar aqui em notebook, eu consigo ver o produto notebook aqui, né, vendido em vários outros meses. E se eu clicar aqui em março, eu vejo só as vendas do notebook em março. Então, se eu clicar aqui nesse X em vermelho e depois nesse, eu volto para minha tabela original. Então, cara, tá exatamente como um sistema aqui, né? Uma base de dados em que eu clico e eu consigo ver informações de forma super direta e objetiva. Isso aqui é a base para a gente poder construir um dashboard, que é um painel de dados visuais, né? Com gráficos, enfim, para a gente poder tomar decisões. Mas para poder chegar lá, a gente precisa dessa base estruturada, dessa base montada. E agora, para poder fechar, eu vou incluir esses dois caras aqui, ó, que foram meros caprichos, esse ícone e essa caixa de texto. Então, só para poder dar um título ali, dar um capricho dentro dessa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na guia inserir, depois eu vou clicar aqui em ícones. Ó, tá vendo aqui? Cliquei em ícones. E aí ele vai abrir esse grande menu aqui pra gente, ele vai dar uma carregadinha, e aqui a gente vê vários e vários ícones aqui. E aí, aqui em pesquisar ícones, eu cheguei e digitei vendas, depois eu dei um Enter. Quando eu dei um Enter, até antes de dar o Enter, né, ele vai pesquisar certinho aqui, eu vou clicar nesse cara aqui, ó, foi o cara que eu escolhi. Você poderia escolher vários outros aqui, que dialogam com a palavra vendas, são ícones padrões aqui do próprio Excel. Então cliquei nesse cara, depois eu vou clicar aqui nesse botão, ó, de inserir. Cliquei aqui nesse botão de inserir. E aí, olha que aparece aqui o nosso ícone. E aí eu posso pressioná-lo aqui, ó. Quando eu clico exatamente em cima do ícone, eu posso pressioná-lo. Eu vou colocar ele aqui. Depois eu vou pegar aqui na quinazinha, ó. Vou pressionar e vou diminuir um pouquinho só o tamanho dele, ó. Só mais um pouquinho para ele poder dar certinho aqui, ó. Vou colocar em cima aqui da palavra mês. Pronto, ele tá certinho aqui, indicando aqui tipo uma caixa de vendas ali de um supermercado, por exemplo, de uma rede, enfim. E depois, o que a gente fez? Eu cheguei aqui e cliquei em inserir. Depois cliquei em formas. E aí depois eu inseri esse retângulo aqui, que é um retângulo que eu gosto muito, que é um retângulo com bordas arredondadas, com cantos arredondados, como o Excel chama. Ele tem os cantinhos bem arredondadinhos, beleza? Não é aquela ponta clássica. Então eu acho meio diferente, cara, acaba chamando a atenção. Então eu vou clicar nesse cara. Quando eu clico, olha como é que o meu mouse fica. Ele fica uma cruzinha. Então ele está pedindo para eu poder inserir essa forma. Então eu vou pressionar e vou arrastar, ó. Não soltei ainda, não parei de clicar ainda, fechado com o meu mouse. Estou pressionando aqui, agora vou soltar. Quando eu solto, eu vejo que a forma está inserida. Então eu pressionei, arrastei e depois eu soltei com o meu mouse. Então a gente já consegue ver a forma inserida. O que eu vou fazer? Eu vou só ajustar o tamanho dela, para ela poder caber exatamente aqui, ó. Então eu vou diminuir um pouquinho só aqui, ó. Peguei aqui nessa quina dela, diminuir um pouquinho o tamanho, meio que para dentro aqui, ó, para ela poder ficar certinha. Deixa eu ver se tá legal. Não, vou diminuir mais um pouquinho, vou pressionar aqui, ó.
Vou diminuir mais um pouquinho. Agora sim, ela já tá aqui certinha. E aí a gente conseguiu inserir a nossa forma aqui para poder colocar um título. E aqui, lembra que a gente escreveu vendas mês? Então eu vou chegar aqui e vou clicar 2 vezes, ó. Cliquei 1, 2, e aí eu vou digitar vendas. Vou colocar esse xão assim como se fosse um versus mês. E aí eu coloquei um mês aqui. Depois eu vou pressionar esses caras aqui, ó, e vou selecionar todo mundo, vendas mês. E eu vou só alinhar. Vou clicar aqui nesse primeiro, nesse centralizar aqui, ó, nesse do meio, na verdade, e depois no meio de cima. Então eu cliquei nos dois aqui, ó, para ele poder ficar alinhado ao meio e ao centro. Então ele está alinhadinho agora, vendas mês. Vou aumentar só um pouquinho o tamanho dele, vendas mês, estou aumentando um pouquinho, coloquei no tamanho com a fonte calibre, tamanho 14. Vou clicar aqui no N de negrito. Quando eu clico fora, eu vejo que já está certinho. Falta só, obviamente, a gente ajustar uma coisa, que é a cor dessa forma, desse título aqui, ó. Vou aumentar só mais um pouquinho esse cara aqui. Tranquilo, cheguei um pouco pro ladinho. Depois disso, com esse cara selecionado, eu vou chegar aqui em forma de formato, ó, em forma de formato, e eu vou clicar nesse preenchimento da forma aqui, ó. E aqui, depois eu posso escolher qual a cor que eu quero, ó. Qual o tom de amarelo que eu quero. Um tom de amarelo que eu acho que vai ficar bem legal é esse aqui, ó. Ouro ênfase 4 mais claro. Então acho que esse tá bacana, tá dialogando bem com a segmentação. Quando eu clico fora, ele já está aparecendo aqui pra gente. Só que um ponto que você deve estar reparando é que a borda aqui, ó, desse cara ainda está um pouco escura, né? Eu não queria que isso estivesse aparecendo. Então vou voltar a clicar na forma. Depois aqui em forma de formato, eu vou clicar em contorno da forma. E aí eu vou colocar aqui, ó, em sem contorno. Quando eu clico fora, eu vejo que aquela borda ali bem escura ali saiu. E mais um último capricho que eu vou fazer é, eu vou clicar de novo aqui. Depois eu vou clicar em efeitos de forma, aqui na guia forma de formato. Cliquei em efeitos de forma e aqui na parte de sombra, ó, em sombra, eu vou passar o meu mouse e vou clicar nessa daqui, ó, deslocamento inferior. É só uma que eu gosto, mas a gente tem várias outras possibilidades. Então eu vou clicar aqui nessa de deslocamento inferior, cliquei fora. E aí dá a sensação de que está sobreposto ali. Vou aumentar só mais um pouquinho o tamanho aqui. Prontinho, a gente já vê esse título aqui de vendas por mês que a gente colocou, ó. Vou descer ele só mais um pouquinho. Pronto, então aqui a gente já consegue ver o título de vendas por mês dessa forma, fechado? Então agora a gente tem mais do que nunca um sistema com capricho, com ícone, com título, com botões aqui funcionais, com uma paleta de cores específica ali, ao invés de uma planilha super comum, que nem essa que todo mundo faz desorganizada, que dá muito mais trabalho e que o Excel não entende essa disposição de dados. Então eu espero de coração que você tenha entendido o que é de verdade como construir uma base dentro do Excel e evitar tantas planilhas assim. E para poder fechar, isso aqui é só o gostinho, é só um aquecimento para o que a gente vai ver lá na trilha do Excel. Vai ser um evento que vai rolar no dia 5, 7 e 9 de agosto. Serão 3 aulas em que eu vou liberar elas às 9 horas. Cara, vai ser realmente incrível. Eu vou falar sobre análise de dados, construção de planilha, criação de dashboard, fórmulas. Vai ser realmente muito legal. Para você poder garantir a sua inscrição nesse evento online gratuito, clica nesse link que está logo abaixo aqui do vídeo e, cara, faz a tua inscrição porque eu quero te ver lá no evento. Fechado? Ó, espero que você tenha curtido. Forte abraço e agora eu te vejo em outras aulas aqui. Valeu!